Todo mundo tem uma lista de livros, alguns maiores, outros menores, de volumes que você quer ler, que você por algum motivo colocou na sua lista de interessado, mas que por algum motivo que a gente desconhece, você fica adiando, e acontece que você nunca lê. O autor que eu trouxe hoje é um ótimo exemplo disso, e o título também, porque sempre estava nas minhas listas de próximas leituras, mas eu acabava adiando por algum motivo que eu também não sei. Eu estou falando do Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse foi o meu primeiro contato com o autor, o primeiro livro que eu leio dele. Já tinha ouvido falar muito bem do Terra Sonâmbula, já tinha me indicado várias vezes começar a leitura do Mia por ele, e também me indicaram não começar por ele, mas eu fui teimoso mesmo assim, eu quis começar por esse livro aqui. Nesse volume, o Mia ele vai contar duas histórias, né? A gente tem a primeira, que é concentrada na figura de um senhor, na figura de um senhor mais velho, junto de um rapaz mais novo, que no livro eles são chamados o tempo todo de o velho e o miúdo. A história se passa em Moçambique, num período onde está acontecendo uma guerra civil, e eles estão vagando por uma estrada deserta e abandonada, completamente destruída, e eles encontram uma espécie de ônibus, que é esse que está na capa do livro, que eles chamam de machimbombo, salvo me engano, e eles passam a se abrigar dentro desse local, dentro desse ônibus. Ele está todo queimado, está todo destruído, tem alguns resquícios de pessoas que passaram por ali, mas que é só fagulha, é só cinza, são coisas acabadas ou em pedaços, em frangalhos. Mas dentro desse ônibus, o miúdo encontra uma espécie de caderno, onde tem algumas anotações. Ele é o único dos dois que consegue ler, e ele identifica que aquilo é um caderno de lembranças e memórias de uma pessoa chamada Kundzu, que aí é onde entra a segunda história que o livro conta. Então a gente vai ter em paralelo a história do miúdo e do senhor mais velho, junto com a história do Kundzu, através das leituras que o miúdo faz, enquanto o senhor escuta o que vai acontecer dentro dessa história, desse caderno. O interessante é que, se você parar para analisar, o personagem do miúdo e do velho, que agora eu não recordo os nomes, deixa eu ver aqui, o Muidinga, Muidinga é o miúdo e o Tuari é o senhor mais velho. Se você parar para pensar, os dois passam a história inteira dentro desse ônibus e as coisas acontecem ao redor deles, né? A história deles caminha, avança, mas eles não se locomovem, eles não saem do lugar. Pessoas vão passando por ali pela estrada, assim como eles também passavam, mas tudo que acontece é dentro daquele microespaço, e o entorno é que vai se movimentando. Eles literalmente veem a história passar diante da janela e diante do que eles vão percebendo das pessoas que passam por ali, e muitas pessoas passam, muitas coisas acontecem, mas sempre no mesmo lugar. Eles chegam a se locomover ali dentro do ônibus e também do entorno, né, como se eles estivessem de fato seguindo viagem, mas eles sempre retornam para aquele lugar. Então é uma história cíclica. A história desses dois, ela começa e termina sempre no mesmo lugar, e eles têm uma posição muito permissiva e muito passiva, porque eles literalmente são espectadores do que está se passando ali. É claro que eles sofrem com alguns acontecimentos, né? Tem algumas ações que outros personagens fazem com eles que tem um tom mais de ação, sim. Mas de maneira geral, em resumo, o que passa deles, a mensagem que vem do livro pra gente, no que concerne a eles, é uma história de passividade, porque eles estão assistindo o que está acontecendo. As pessoas vão passando e eles vão vendo junto com a gente o que aquela estrada traz para eles e retira deles. Então o que a terra dá, a terra tira deles também. Vinculado a isso, a gente tem as leituras do Muidinga, né, do caderno do Kundzu, que acaba sendo uma espécie de entretenimento, como uma forma de passar o tempo enquanto eles estão ali esperando por algo que nunca vem. E o que é a história do Kundzu? O Kundzu, ele morava numa aldeia, né? A princípio dá a entender que eles viviam ali perto, né? Todos eles participavam da mesma comunidade ou então do mesmo país, porque também a história do Kundzu diz muito de uma guerra muito parecida com a guerra que está acontecendo ali em Moçambique, que fez com que o Tuari e o Muidinga saíssem do local deles e fossem procurar outras coisas melhores para eles, enquanto essa guerra acabava. E o Kundzu, assim como o Muidinga, também é uma pessoa que foi considerada não quista dentro da própria família, né? Ele perdeu o pai, ele perdeu o irmão. Tem uma história muito curiosa com relação ao irmão dele. Como é um livro bastante alegórico, bastante fantasioso, pode soar estranho, mas o irmão dele, por exemplo, é citado e é descrito no livro como se ele tivesse se transformado em um galo, em um animal. Mas quando você lê, você entende por que isso acontece e como isso acontece.
O fato é que a única pessoa da família do Kunzu que fica viva é a mãe, só que essa mãe ela tem um desapego muito grande com esse filho. Então ele seria uma espécie de órfão de mãe viva. Então ele sai daquela aldeia porque ele sabe que ele não pertence àquele lugar, que ele não tem raízes ali, que ele tem que procurar o que é bom para ele em outro local, porque ele não se sente pertencente àquele lugar. Aquele continente não é o dele, ele precisa encontrar um outro país dentro do próprio espaço onde ele mora. Então ele sai literalmente andando, assim como Muidinga, assim como Tuari, e ele também se depara com algumas pessoas, e a história dele sim tem mais ação, tem mais movimento. Ele é uma pessoa que é realmente ativa dentro dessa história. Ele faz coisas acontecerem e ele passa por coisas que vão fazer com que outras consequências advenham disso. E a história vai transcorrer dessa forma. Em um dado momento, o Kunzu vai chegar em outra vila, em outra aldeia, que ele também não se sente bem acolhido ali. Na verdade, ele é bem maltratado pelas pessoas que recepcionam ele lá, e ele resolve continuar a viagem, mas depois ele retorna para esse local. Porque na metade do caminho, quando ele segue adiante, ele vai tomar um rumo que vai pelo mar, porque assim como Muidinga e o Tuari eram pessoas da terra, o Kunzu era uma pessoa do mar, uma pessoa da água. E assim como o Muidinga e o Tuari também perdiam coisas que a terra trazia, o Kunzu também vai ganhar e vai perder coisas através da água. O mar tira, mas a água leva também dele. Ele vai se deparar mais na frente com um navio abandonado, encalhado, e lá ele encontra uma moça pela qual ele se apaixona. Ele consegue construir uma espécie de sentimento por ela, uma coisa meio platônica. Só que essa mulher ela tem um filho, mas ela não sabe cadê ele, ela procura por ele. É uma história bem emocionante, a história dela também. E ele parte então numa busca desenfreada por essa criança, por esse filho que está perdido, um filho que lembra muito a história dele, né? Um filho que saiu no mundo, não retornou e que a mãe agora sente falta. Acho que muito por talvez um sentimento de culpa ou por um sentimento de redenção, talvez, ele parte na busca desse filho perdido como se fosse uma forma dele retornar para o seio materno, para o núcleo familiar que ele perdeu, que ele teve que sair porque ele não era uma pessoa acolhida dentro do núcleo que ele se formou, que ele foi criado e que ele viveu. E essa passa a ser o objetivo de vida dele, né? Ele vai procurar essa criança, ele retorna para a aldeia que ele não foi aceito quando ele saiu da própria aldeia natal dele. E lá ele começa a reencontrar pessoas que foram do passado dele, pessoas bem importantes, pessoas que tiveram uma marca muito forte na história dele, algumas positivas, outras nem tanto. Mas isso vai fazer com que vários questionamentos venham à tona e o Mia ele consegue fazer várias reflexões a partir disso. Como eu falei, é um livro extremamente alegórico, extremamente fantasioso. Então tem coisas aqui que a gente pode estranhar, que a gente a princípio não vai entender ou não vai acreditar no mínimo, mas no final ele consegue fazer um sentido e consegue costurar tudo aquilo. E a mensagem dele ela só vai ser compreendida no final. Quando a gente termina, é que a gente consegue entender tudo o que aconteceu e fazer uma correlação direta desses acontecimentos todos. Então a gente vai ver que a linearidade da história ela fez um total sentido. E não só a história do Kunzu, mas a história do Tuari e do Muidinga também. Elas são contadas de maneira intercalada, né? A gente tem um relato do caderno, uma fala do caderno pela voz do Muidinga quando ele está lendo para o Tuari. E também a história dos dois lá dentro do ônibus, né, que está abandonado. Então a gente vai ter uma cena do ônibus e uma cena dos cadernos. Então assim vai sendo alternado até a gente entender no final o que de fato aconteceu. E as duas histórias conversam entre si. Como eu falei, a história de um tem a ver muito com a história do outro, né? Tanto o Muidinga quanto o Kunzu são coisas muito parecidas, muito semelhantes. E eu não vou dizer muita coisa que eu acho que seria spoiler, né? Então acho que o interessante desse livro é que você leia, mas leia de peito aberto, de cabeça aberta, porque você vai encontrar coisas ali que são realmente assim difíceis de acreditar. A princípio pode até ser engraçadas ou totalmente estranhas, mas é uma poesia muito bem construída. É um livro que é muito sensível. As recomendações que eu recebi do Mia não foram descartadas, fazia totalmente coerência com tudo que eu tinha ouvido falar dele até então. Muitas pessoas me indicavam porque sabiam que eu gostava de Walter Ugumãe, por exemplo, ou de autores que escrevem com uma métrica e com uma forma semelhante a deles. E há sim uma poesia comum entre um e outro, mas claro, cada um tem sua maneira de fazer poesia. Então eu acredito que o Walter tem uma questão mais delicada, uma coisa mais sutil. O Mia não, o Mia é mais ousado, ele consegue puxar mais dessa imaginação, dessa criatividade dele, mas isso se torna bonito no final. A gente consegue ver uma beleza assim naquilo que ele constrói, muito embora seja muito estranho, seja muito engraçado, seja realmente a princípio uma coisa que incomode, mas a gente percebe que sim, faz sentido, tem um porquê, tem uma razão. Então se você gosta de fábula, se você gosta de uma fantasia dentro de um romance que faz coerência, faz sentido
e tem uma história realmente muito interessante. Terra Sonâmbula seria uma boa indicação para você. Com certeza eu vou querer ler outras coisas do autor, já estou de olho inclusive em quais próximos livros eu posso ler dele. São todos fininhos assim, mas não se engane, porque apesar de ser um livro pequeno, ele tem muita coisa, tem muito conteúdo, e talvez a maneira como o Mia escreva no início possa parecer um pouco incômodo, estranho, mas você se adapta muito rápido, e é algo muito encantador. A escrita dele é realmente muito sensível, muito encantadora. Bom, então fica aí a recomendação. Quem já leu, me diz aí nos comentários o que é que você achou, se você tem alguma outra recomendação de qual leitura eu possa partir dele agora, porque eu realmente estou muito interessado em continuar com os livros do Mia. Não esquece de avaliar o vídeo, deixe algum outro comentário extra se você quiser, me segue nas redes sociais que também estão lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.